A reforma tributária já não é mais uma discussão distante. Ela já está influenciando decisões que empresas estão tomando agora. O problema é que muitas dessas decisões parecem pequenas, técnicas, operacionais, mas podem custar muito caro lá na frente. Hoje, no Gestão em Foco by REN Software, vamos falar sobre decisões críticas que podem quebrar ou salvar uma empresa durante a reforma tributária. E para essa conversa, estou recebendo aqui hoje o Dr. Alexandre Limiro, que é advogado tributarista, mestre em Direito e Desenvolvimento, presidente da Câmara da Reforma Tributária da ACIEG e ex-conselheiro do CARF. Seja bem-vindo, doutor Alexandre. Muito obrigado pelo convite. Olá a todos os demais integrantes. Vamos aqui bater um papo prático, um papo que vai alertar para o empresário as decisões que, se ele protelar, ele pode estar colocando a sobrevivência da empresa dele em risco. Isso é muito sério, gente. Nós temos aqui também a nossa mesa, o doutor Roger, presidente da Ciara, né, Associação Comercial aqui de Araguaína. Seja bem-vindo, doutor Roger. Obrigado, Dayana. É um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo aqui que eu tenho certeza que vai trazer grandes frutos aí para alertar os nossos empresários da necessidade de procurar se adequar imediatamente à reforma tributária. E para complementar também aqui o nosso bate-papo, o nosso especialista da casa, o nosso gestor de desenvolvimento, Leandro Nogueira. Seja bem-vindo, Leandro. Olá a todos. Será um momento muito enriquecedor, né? E nesse momento eu sou um mero aprendiz, né? Diante aqui da figura do Dr. Alexandre, um mero aprendiz de reforma tributária. É isso aí, vamos começar a nossa conversa hoje, porque tem muita coisa, né? A gente tem um tempo aqui de uma hora e pouquinho, mas eu acredito que tem muito assunto para a gente debater e a coisa é bem complexa, né? Mas vamos tentar simplificar o máximo possível para que você, nosso público, quem nos acompanha aqui, tanto pelo Spotify quanto pelo YouTube, nosso cliente REN Software também, possa entender de forma mais clara e aplicável ao seu negócio, na sua rotina, sobre tudo isso que está acontecendo nesse período de mudança que estamos vivenciando. Doutor Alexandre, Roger e Leandro, muita gente ainda acha que a reforma tributária ela só começa quando a lei estiver valendo de vez. E eu gostaria de saber qual que é a percepção de vocês a respeito disso, desse raciocínio que muita gente está tendo ainda nesse momento. O raciocínio nosso não pode ser um raciocínio só de jurídico. A lei está vigente ou não está vigente? Porque ela afeta a vida da empresa. E a vida da empresa ela é um processo. Por mais que um imposto de renda você separe exercício por exercício, esse exercício deu tributo, o exercício passado deu prejuízo, mas aqui a gente tem uma continuidade. E eu vou te dar um exemplo, Dayana. Um cliente nosso nos procurou para entender sobre a reforma tributária. E o que ele estava para fazer? Investir na construção de um parque industrial. Nesse investimento do parque industrial, essa construção teria o seu tempo de ser feita, 1 ano e meio, 2. E aí, depois de uma conversa com a reforma tributária, quando ele percebeu que dentro da reforma tributária ele poderá tomar crédito 100% de tudo que ele faz em investimentos, inclusive de levantar a parede, de fazer construção, e hoje ele não faz isso é custo para ele. Em questão de 5 minutos, ele tomou uma decisão que ele iria protelar esse investimento por mais 2 anos. Então, veja que a lei não está totalmente vigente. Ela vai gradativamente implementando a reforma tributária. Mas se você não antecipa toda essa construção, esse cenário, você pode tomar uma decisão. Agora, imagina uma obra. O que você tem de custo hoje de ICMS, que um prestador de serviço, não ia poder acreditar, e outros tributos embutidos? Vamos colocar ali que uma obra de 10 milhões de reais, ele poderia estar ali 20% disso aí jogando fora, deixando de recuperar 2 milhões. É ou não é importante a gente entender dentro da vida da empresa? Eu estou dando só um exemplo de investimento. Agora imagina os contratos, as aquisições, né, as vendas. Então, o empresário ele tem que traçar cenários. Então, como que tem que ser feito em termos de reforma tributária? Para ele não ser pego de surpresa, para ele estar realmente ciente de como proceder, ele tem que colocar dentro de hoje, até 2032, quando tem a vigência, qual chave, qual etapa
vai cada vez ficando mais para o cenário novo e diminuindo o cenário antigo. É necessário um planejamento, né, doutor Alexandre? Sim, um planejamento e muito bem feito, porque tem um agravante. Qual o agravante? Hoje a gente fala de tributação do consumo, a gente tem um peso muito grande dos tributos que incidem na origem. E você está caminhando para uma reforma tributária onde o que determina é o destino. E você tem, de 2026 até 2032, a convivência desses dois regimes. Então, hoje você tem uma vantagem competitiva muito grande, porque às vezes você está instalado em um estado que tem benefício de ICMS na origem, só que a escadinha vai diminuindo e isso fica mais evidente a partir de 2029, onde a origem passa a ser menos importante e o destino é que vai definir. Nesse meio tempo, você pode ter silenciosamente um impacto no seu caixa, um impacto no custo do seu produto para o cliente final, e você não se preparou isso e não vai ter tempo para poder falar, nossa, eu tenho que fechar aqui e abrir lá em outro lugar. Interessante a palavra que você usou. Você vai ter silenciosamente, um impacto silencioso aí. E aí é que tá o perigo, né, gente? Não dá para tomar mais decisões baseadas em regras antigas, não é isso, Leandro? Não, com certeza. Muito do que as pessoas ainda não têm ciência, principalmente os empresários, é que a reforma não é somente destaque de imposto, né? Não é somente eu emitir um documento, eu arrecadar novos tributos, não é somente uma nova guia que vai vir com um novo nome. Ela é todo um impacto gerencial, né, que vai desde a cadeia produtiva até o consumidor final. Então, até para nós como consumidores haverá impacto, seja em alteração de preço praticado, mas principalmente na forma como veremos as informações diante dos novos tributos, né, que é um dos grandes, vamos dizer, objetivos que a lei da transparência veio, né, com aqueles impostos aproximados, e não foi de grande relevância porque eram aproximados e você não tinha aquela exatidão. Então, a partir de 2032, quando tiver toda a virada da reforma, o consumidor enxergará todo o tributo que ele está embutido naquele produto no momento que ele está adquirindo. Então, é uma mudança que vai desde do pequeno produtor até o produto final, o consumidor final. Todos nós seremos atingidos, né? E, de alguma forma, alguns já estão sendo atingidos, né? E, assim, a gente tem falado muito sobre esse assunto da reforma tributária. Para quem não sabe, né? Mas muita gente que nos acompanha já tem visto muito movimento nas nossas redes sociais, trazendo esse conteúdo. Desde o ano passado, nós fizemos um movimento, né, Leandro? Levando as palestras sobre a reforma tributária para fora de Araguaína também. Então, por que a gente pensa nisso e está frisando esse assunto o tempo todo? Porque nós estamos vivendo ainda um momento em que muita gente, talvez, não sei, por falta de conhecimento, está ignorando que esse momento está acontecendo e que isso já chegou, que não tem mais para onde correr, não tem como fugir. E assim, agora eu vou pedir a participação do Dr. Roger, porque eu acho que ele traz uma percepção, uma visão aqui que justifica claramente essa necessidade nesse momento, que é aquilo que você tem visto, Dr. Roger, diante lá na associação mesmo, né? Quais têm sido, assim, as dúvidas? Os empresários têm recorrido a vocês, né, em relação a essas questões, essas mudanças que estamos vivendo agora? Como tem sido? Lá a gente vem prestando atenção de que, às vezes, os contadores têm sido obrigados a trazer uma resposta que muitas vezes impacta o âmbito gerencial da empresa, e que não é responsabilidade do contador trazer decisões administrativas e decisões negociais. Ele tem a obrigação de orientar, de trazer esclarecimento. Mas o empresário em si, ele precisa conhecer o negócio dele, precisa conhecer os impactos que a reforma tributária vão trazer diretamente para o negócio dele de forma individual, né? E essa preocupação que a gente vem vendo assim, num cenário complexo, num cenário completo, trouxe para a gente a necessidade da gente trazer informação de qualidade para o empresário, porque o empresário não está, na sua grande maioria, não está ainda sabendo de fato
o que ele precisa fazer, quais serão esses impactos, quais serão as mudanças, porque a gente está falando de uma mudança completa no cenário econômico nosso. É uma mudança de filosofia tributária muito grande, né? Antes, a carga tributária era muito maior na parte da indústria, agora a indústria vai ser sofrer menos com os impactos da reforma, e a parte do prestador de serviço vai ser muito impactado, o comércio do varejo ali, se não aprender a comprar direito, não aprender a vender direito, ele pode ser muito impactado. Então, por isso a gente tem buscado trazer conhecimento para esse pessoal, para as empresas em geral, para que as empresas percebam que é algo que já está em andamento. Nós já estamos com a lei já passando a vigorar em etapas, mas ela já está valendo e precisa de ser tomado as iniciativas agora, porque se deixar para tomar depois, quando já tiver multa sendo aplicada, quando já tiver, enfim, fiscalizações em andamento, vai ser muito pior e muitas vezes vai ser tarde. Muitas vezes não vai ter mais como recuperar uma empresa que não se preparou da forma como precisava. Muitas vezes pode ser tarde. E aí eu tenho uma pergunta aqui muito importante para fazer para você, doutor Alexandre, que seria, acho que você tem acompanhado já muitas empresas aí, essa é sua área de estudo, né, também. E eu queria saber se você tem visto algumas decisões que estão sendo tomadas aí que de repente possam virar um grande problema no futuro. E que tipo de decisões são essas, até para que o nosso público possa, né, se precaver, tomar outros caminhos. As decisões relacionadas a investimento e expansão, elas vão pagar um preço muito caro se você investir em um lugar onde a sua produção, a sua prestação de serviço ou o seu público não conseguir mais ser atingido em razão da mudança tributária que você vai ter, principalmente pela perda dos incentivos fiscais. Então, vamos falar aí dentro da área de distribuição, por exemplo. Nessa área de distribuição, indispensavelmente, nós vamos ter que ter uma reconfiguração dos centros de distribuições. Hoje, uma vantagem tributária é capaz de compensar um sobrepreço que você tem de um frete. Você hoje, aqui no Tocantins, consegue ser competitivo lá no estado do Pará, né? Ou às vezes em Goiás. Não tem problema com relação a isso. Mas a partir do momento em que a gente tiver a supressão, a eliminação desses incentivos, esse frete vai tirar a sua competitividade. Dependendo do setor que você está, se sua margem for muito limitada, você está fora do mercado. Então, o empresário hoje, que não tem um mapeamento não só do faseamento da reforma tributária, mas a noção de onde está efetivamente o consumidor dele, para poder fazer dentro dessa conta, tirar o efeito do benefício tributário e colocar o efeito da distância, da logística, ele pode estar nos próximos anos perdendo uma energia de já agora adaptar, fazer as mudanças e tomar uma decisão tarde demais. Quando eu disse, Daiana, a questão de silenciosamente a gente está sendo levado para uma situação complexa, vai nesse sentido. Por que silenciosamente? Porque a sua margem, como a reforma tributária é gradativa e a supressão do tributo ele é gradativo, silenciosamente você vai começar a ter consumido ali o seu fluxo de caixa. Silenciosamente, você, quando precisar chamar um capital para poder dar aquela guinada no negócio, você não vai ter essa energia. E a gente vive um país onde o acesso a crédito é muito caro. E aí você pode realmente caminhar e até lá para o lado do presidente Roger, daqui a pouco precisando de uma recuperação judicial por causa de um desenlace tributário, de um desajuste tributário que não foi antecipado. E com relação a decisões relacionadas a serviços. Ontem, nós tivemos a oportunidade de participar de um evento junto com o Roger e achei curioso, no final do evento, uma empresária da área de publicidade veio fazer a pergunta: e aí, o que isso me afeta, essa reforma tributária? Eu falei: olha, o seu custo vai aumentar demais, o preço seu vai ter que aumentar, melhor dizendo. Por quê? Porque você vai sair ali de um ISS
de um PIS/COFINS, e agora não caindo em nenhuma faixa de redução, vai ser uma tributação muito mais alta. Ela, nossa, complicou minha vida. O que eu faço? Aí eu falei, não, olha só, hoje a reforma tributária, ela tende para chegar num princípio da neutralidade. Eu vou ter mais tributo, Mas você, por exemplo, prestadora de serviço, o seu cliente, ele vai poder tomar integralmente crédito disso. Então, olha só a conta que eu vou ter que fazer. Eu vou ter um aumento de carga tributária, onde qualquer um que me contratar vai transformar esse aumento de carga tributária em crédito, portanto, ele vai repassar para frente da cadeia, até chegar no consumidor final. Ou eu prefiro ter uma carga tributária menor que quem me contrata não toma crédito. É uma questão interessante. Eu acho que não é ruim você poder transferir esse crédito para o seu cliente. Aí falei para ela, onde você tem que focar nos próximos anos? Foque nas empresas formalizadas, nas grandes empresas, porque o aumento de carga tributária que você vai ter não vai ser para elas um impeditivo. Ela vai tomar crédito disso. Saia da informalidade. Né? Então, dentro já das decisões que têm que ser tomadas com relação a serviço, nesse exemplo que eu dei, com relação à parte da comercialização, também com relação à locação, são decisões que realmente o empresário não pode adiar. Respondendo a sua pergunta, se ele por acaso está ignorando isso, ele vai pagar um preço muito pesado. Até no varejo, vamos colocar no varejo, você compra de quem o seu produto? Eu compro da distribuidora que está localizada ali em Minas Gerais. Né? Peraí, essa distribuidora lá em Minas Gerais, ela provavelmente não vai ser um parceiro que vai conseguir te entregar isso. Será que não é hora de você começar a fazer uma aproximação direto com a indústria para tentar, a partir daí, conseguir uma forma mais econômica onde essa distância ali com o distribuidor vai apertar sua margem, ele vai subir esse preço? E por fim, só mais um ponto de decisão. Se nós estamos saindo de uma carga tributária média, vamos colocar no comércio aí, uma carga tributária com incentivos de ICMS que vai dar uns 7% entre crédito e débito e benefícios fiscais, indo para algo que pode chegar até 27,8%, concorda que nós vamos ter uma superinflação? Então, o que eu quero chamar a atenção do empresário? Além de tudo que ele vai fazer de cálculo de formalização, despesas de obrigação acessória, destaques, coisas que inclusive já tem que estar sendo feitas, que a gente vai comentar, ele precisa entender que tem uma dúvida muito grande como o mercado de consumo vai reagir até que esse custo majorado seja incorporado no dia a dia de todos. Então, a gente pode ter uma inflação, a gente pode ter uma queda de consumo por causa da reforma tributária. E aí, você vai queimar todo o seu caixa, todo o seu poder de resistência, porque não está já antecipando todas essas mudanças e está indo embora o seu caixa, o split payment levando, que a gente também vai conversar aqui. Então, realmente, isso pode custar com toda certeza a sua empresa. Tem que ter esse cenário. O cenário nosso hoje do empresário, né, o brasileiro não é muito de fazer planejamento estratégico, né, mas o planejamento estratégico aqui pela reforma tributária vai ter que sair do papel. Até 2032 todo mundo tem que estar com isso aí planejado. Agora pegou, hein? E aí, Leandro, o que você acha? Obviamente aí acho que o elo fraco é o consumidor no final, né? Em todo o processo. Mas pegando tudo aí que o Dr. Alexandre falou, né? Nunca uma frase coube tão bem no cenário, né? Eu sempre falo que o lucro não é na venda, o lucro é na compra. Então você tem que saber comprar. E nunca ficou tão evidente a necessidade de saber comprar, de saber escolher, né? Nós temos aí até aquelas situações onde, para não perder a venda, eu vou comprar aqui no vizinho, só para não perder a venda, para poder comprar e vender outro produto. Isso, será que realmente vai compensar essas compras, né? Para poder você... Às vezes você vai comprar, o seu cliente vai comprar 10 itens, você só tem 5, metade você vai ter que comprar em alguém que está perto, às vezes a pessoa não te dá crédito. Essas compras aí, ou que hoje em dia são muito mais rápidas, vão ter que ser bastante analisadas até nesse nível para poder entender como que isso vai se portar lá no final da cadeia. E logicamente, como o Dr. Alexandre falou, né, qual será o comportamento do consumidor perante tudo isso? Porque, além de toda essa parte do consumo, né,
nós temos ainda outros aspectos da reforma tributária que vão afetar a sociedade. Aluguéis, né? A gente ainda está num cenário ainda assim, como é que vai se tratar as imobiliárias? Quem paga aluguel hoje, né? Não somente o empresariado, mas a pessoa física que paga aluguel, o que isso vai trazer de impacto? Então, de forma mais resumida, planejamento a longo prazo, uma visão de futuro, entender o negócio, entender como que você está perante o mercado, é crucial nesse momento. E aí o Dr. Roger falou aí muito sobre a questão do contador, né? E acho que hoje uma figura que muito se espera, né? Talvez muitos empresários talvez esperam, e aí é uma oportunidade para o segmento, né? Para a contabilidade, é aquele contador consultivo, né? Aquele contador que vai auxiliar nesse processo, né? E que vai poder também colher os frutos, né? Não somente os ônus, né? Mas os frutos desse processo. Então, aquele contador que se destacar nesse cenário e apostar nessa parte consultiva, ele também vai colher alguns frutos e vai ajudar seus clientes a se manter no cenário, né? Acho que esse momento é se manter no cenário, entender todos esses fluxos, porque nós ainda vamos passar aí por mais 2 governos federais, né? Nós temos eleição esse ano, daqui em 2030 teremos mais outra eleição, então a roda ainda vai girar por muito tempo, mas a realidade hoje, ela já demonstra bastante preocupação para quem não está organizado. Como a gente sabe, a reforma, né, ela vai acontecer de forma gradual, né, vem acontecendo, começou já, e a gente precisa pensar, falamos em planejamento, e precisamos pensar também em outras questões a longo prazo. Vou aproveitar que nós estamos aqui com 2 advogados aí, vamos falar sobre contratos e cláusulas, né, contratos de longo prazo. Gostaria que vocês trouxessem a percepção de vocês e os cuidados que se deve ter a partir de agora em relação a eles. Bom, é importante o empresário entender que uma das coisas que a reforma tributária está trazendo é a busca pelo fim da informalidade, né? Se advogado nenhum indicava já ser feito contratos de forma verbal ou contratos sem assessoria jurídica, sem análise jurídica, agora então não tem o que se falar em se manter em informalidade, né? Hoje em dia, quem ficar na informalidade está com os dias contados. E contratos de longa duração, se eles já eram um dos contratos mais delicados que as pessoas tinham que ter, principalmente depois da pandemia, que a gente já começou a ter um cuidado maior, uma precaução maior, agora, então, a gente precisa de também tomar muito cuidado, porque nós estamos num período de transição. Já começou a existência ali do IBS, CBS e tudo mais. Mudanças estão acontecendo e se a gente não prever o que vai sendo essa gradação que vai tendo, né, das mudanças, se não prever isso nos contratos de longa duração, alguém vai sair perdendo. Ou vai precisar de lá na frente ter uma disputa de readequação contratual, então, ou alguém vai ter que assumir um ônus, porque vai mudar, né? Vai ter crédito que hoje não existe, vai deixar de ter crédito que hoje existe, vai ter fins de incentivos fiscais que já estão em andamento. Então, a composição de preço das empresas, elas vão sofrer alteração. E em alguns casos vai ter aumento, em outros casos vai poder ter redução. Tudo isso vai ter que ser analisado ao longo do tempo. Então, assim, caso a caso, as pessoas vão precisar de ter uma assessoria tributária, uma assessoria fiscal para poder auxiliar na realização de contrato. Não vai ser simplesmente mais uma combinação com base no que a gente vem culturalmente já trazendo dentro das empresas, né? A gente vai precisar de ter uma análise futura para evitar que lá na frente tenha divergência entre os contratantes, né? Então, acho que isso é um aspecto que vai ter que ser delicado e vai ter que ser bem analisado em todo o contrato. Vamos pegar um exemplo aqui? Sim, sim. Então, vamos lá. A lei da reforma tributária, ela trouxe para os contratos públicos uma previsão que você pode pedir a revisão. Então, se eu atendo aí um município, eu tenho por lei
ali já assegurado que se com a reforma tributária tiver um impacto no valor que eu ganhei a proposta, e isso afetar o equilíbrio econômico, eu posso pedir a revisão. Mas ela não fala nada dos privados. Então, no dia a dia ali, você vai ter que, como diz o presidente Roger, se antecipar nessa visão. Só que não é uma decisão tão fácil. Por quê? Vamos pegar aqui, vamos pegar o caso da REN Software. REN Software pode ser que dentro do portfólio dela, ela tenha contribuintes desses novos tributos e não contribuintes. Pode ser que dentro desses contribuintes, você vai ter contribuinte que a carga tributária dele vai ser a alíquota zero. Pode ser que dentro disso aí tenha alguma isenção. Aí vamos pegar um exemplo aqui para ficar mais fácil de identificar. Vamos supor que você atenda ali pessoa física e pessoa jurídica. O teu cliente pessoa física, ele vai ter um impacto dessa carga tributária e vai subir. Ele vai chiar contigo. Se você pega e eleva ali 27,8 o valor, ele vai falar, nossa, ficou muito caro. Às vezes, se você elevar 27,8, você saiu do mercado, ele vai procurar um concorrente. Agora, dentro do seu portfólio, também pode ter pessoa jurídica, contribuinte, que vai, tudo bem, você me passa esse crédito aí do aumento que você vai colocar, eu vou recuperar isso no meu tributo. Vai funcionar bem, não vai te dar trabalho. Como é que você vai tratar essas duas questões? Você vai tentar colocar tudo dentro da mesma caixinha, dentro de um mesmo contrato? Então, o contrato você primeiro precisa se proteger. Olha, se eu tiver aumento de tributo relacionado à implementação tributária, eu tenho que te repassar. Pelo menos você fique com essa faculdade. Se o seu cliente não suportar, que em nenhuma negociação individualizada você recue, em vez de você ter que brigar para poder aceitar o preço. Agora, dentro do seu portfólio, às vezes só o contrato não vai resolver. Às vezes você vai ter que buscar um equilíbrio de regimes. Poxa, eu vou ter que fazer aqui uma empresa que eu vou focar nesse atendimento desse público, o consumidor final, porque essa questão tributária, se eu cair numa carga tributária muito alta, eu não vou conseguir repassar, diferente daquela outra que você vai começar a transmitir créditos para que é o seu cliente. Você tem que pegar essa visão. Por quê? Porque às vezes envolve, num caso de software, investimento muito caro para desenvolver ferramentas para um público que você não vai ter competitividade. Né? Então, você precisa estudar contrato, organização empresarial, tributação dessa organização empresarial. Esse é o cenário estratégico para ingressar na reforma tributária. Isso aí. Eu vou fazer só uma breve pausa, só para a gente poder, vou pedir aqui pro pessoal da produção colocar o QR Code aqui no cantinho, não sei se é à direita ou à esquerda, mas vai estar em algum lugar dessa tela, que você pode apontar a câmera do seu celular para seguir a REN Software nas suas redes sociais, no nosso Instagram, mais precisamente, que é por lá que a gente divulga quais são os novos episódios do Gestão em Foco by REN Software e de todos os outros nossos eventos, né, nossas palestras que estão vindo por aí, também sobre a reforma tributária, além dos eventos com parceiros, como a Ciara, né, que a gente também ajuda na divulgação e estamos sempre presentes lá, né, porque é um assunto muito importante, preparar o público de empresários, preparar os empresários da nossa cidade, da nossa região, é algo que a gente faz com todo prazer, porque a gente sabe que quando a gente leva conhecimento, quando a gente leva esclarecimento, clareza para essas pessoas, a nossa economia, ela cresce, né, e todos nós crescemos juntos também. Estamos diante de um momento desafiador e é por isso que nós estamos trazendo temáticas como essa, que trouxemos hoje nesse episódio, para que você possa se sentir um pouco mais seguro, menos desesperado, mas não é que a gente vá, né, colocar a mão lá e arrancar, porque tá difícil realmente, a coisa não é tão simples assim, é mais complexa até do que parece, mas estamos aqui para poder ajudar, ser seu aliado nesse preparo. E se você está com o seu celular, assistindo o seu celular, não vai dar para você apontar a câmera do QR Code para o QR Code, mas você pode tirar um print da tela e depois você usa um outro dispositivo para poder nos seguir nas nossas redes sociais. Aproveitando que eu estou chamando o pessoal para seguir as redes sociais da REN Software, eu gostaria que cada um de vocês também chamasse para de vocês, né? Doutor Alexandre, a gente tem procurado até a sua pessoal, mas tem a do escritório, não é isso? Sim, sim. Você pode falar que o Marcos, acredito que vai conseguir colocar lá na tela para a gente. Limiro Saliba Lobo no Instagram. E lá o que nós estamos sempre buscando trazer ali para vocês, seguindo a mesma linha aí da RENSoft, aplicações práticas, né? As decisões que têm que ser tomadas. E, pessoal, isso é muito importante. Exatamente. Roger, doutor Roger, por favor. Bom, tem o meu pessoal, que é o roger.souza.com.
E tem o da Seara também, a Seara Oficial, que também lá a gente vai trazer muito conteúdo bacana sobre a reforma tributária. É isso aí. Leandro, eu venho puxando a orelha dele para ele poder trabalhar melhor a rede social, né, Leandro? Mas pode colocar que o pessoal também vai acompanhar. Você tem colocado lá também algum conteúdo a respeito da reforma tributária, isso é importante. Sim, eu uso... Eu sempre falo que minha rede oficial é o LinkedIn, né? Mas Pode passar o LinkedIn também, sim. É Leandro NS Bastos, é só procurar lá no LinkedIn. E também é o mesmo do Instagram, é Leandro NS Bastos, Isso né? aí. No plural. Muito bom, gente. Agora vamos voltar aqui para o nosso papo, nossa conversa. Vamos falar agora sobre o custo do depois a gente vê. A gente sabe que tem muito disso, né? Infelizmente, o empresário brasileiro tem aquele comportamento de esperar também, como o brasileiro de modo geral tem. A gente leva isso também para os negócios. Tá certo? Não tá, mas muita gente faz. E eu gostaria de perguntar aqui para vocês o que acontece com a empresa que decide esperar para entender a reforma só quando for obrigada. Eu posso contar algumas situações que a gente já está vivenciando. Por favor. Tem uma situação aqui que a gente vivenciou ontem. Todo mundo está falando aí de desespero, né? O documento fiscal, você não identificar o IBS, o CBS, sujeito à penalidade, e chorando. Mas ontem a gente identificou uma situação que, se tivesse deixado para depois, perderia uma grande oportunidade, porque tem aqueles que, no meio do choro, vende lenço, né? Pois bem que a gente estava numa concessionária ontem e estávamos fazendo a simulação do aumento da carga tributária, e, para nossa surpresa, agora já em 2027, com a entrada do imposto seletivo, se vier na alíquota que estão divulgando, nós não temos a lei ainda com a alíquota, mas em torno de 26%, os veículos, muitos terão um aumento de 25% no preço final ao consumidor. Bem, diante desse cenário, o que a gente chamou? Departamento comercial, vamos conversar. Qual o tratamento que você tem que dar com isso? Muito simples. Você quer comprar veículo? Compre esse ano, porque ano que vem vai ter um aumento. Olha aí, virou uma jogada de marketing, de chegar naquele momento de decisão para o cliente e antecipar uma compra. Será que isso vai confirmar mesmo no ano que vem? Será que o governo vai conseguir emplacar uma alíquota de imposto seletivo tão alta assim para veículo? Não sei. Mas, diante desse cenário, a melhor solução para você, consumidor, é antecipar essa compra. Por quê? Porque você comprando o veículo, o seu prejuízo vai ser menor. Aumentou o veículo zero, você economizou. Você vai vender, o veículo usado também vai acompanhar aquela valorização do veículo zero, né? Então, veja que a gente tem que deixar para depois coisas que precisam ficar para depois. Agora, o que a gente faz, ações que a gente já toma, já podem trazer um ganho substancial, mesmo quando num cenário todo mundo está com um clima meio que pessimista, né? A gente fala de reforma tributária, o pessoal fala, nossa, saiu todo mundo aqui com aquela cara de desespero, né? Um ditado que o pessoal fala muito, quem não está desesperado está mal informado, né? Ontem falou esse ditado, eu achei muito curioso. Beleza, mas dentro desse desespero surgem muitas oportunidades. Com certeza. Doutor Alexandre está falando bastante ontem. Quem está assistindo aqui, né? A gente está transmitindo esse episódio já depois do que aconteceu ontem. Ontem, que o doutor Alexandre se refere, foi o primeiro evento, né, Roger? O primeiro evento de um movimento que a Seara está fazendo, que é o Observatório da Reforma, não é isso? Isso. Que visa... Aliás, eu vou deixar que você apresente aí qual é o propósito, né, o objetivo do projeto para os empresários, né, de Araguaína. O Observatório foi um movimento que a gente decidiu criar sendo um dos principais projetos dessa nossa gestão, justamente porque essa questão do depois a gente vê, ele pode custar muito caro. E a gente precisa, então, combater isso o quê? Com informação. Então, o que a Seara pode fazer é trazer informação de qualidade que, num formato que o associado, que o empresário entenda, né? Porque não adianta eu chegar lá e falar com juridiquês, falar com termos contábeis, que muitas vezes o empresário da ponta ali, o microempresário, o pequeno empresário, o médio empresário, que às vezes ele não tenha o conhecimento técnico daquilo ali para ele tomar as decisões. E a gente precisa, então, de trazer as informações claras para ele poder se planejar, para ele poder tomar as decisões necessárias. E, então, por isso, a gente criou demos o nome de Observatório da Reforma Tributária, que é um projeto de trazer informação
de qualidade e com a linguagem que o empresário precisa para ele entender o que ele precisa aprender para poder ele tomar as decisões necessárias da forma correta. Maravilha. É uma iniciativa realmente plausível e muito necessária, né, nesse momento. Quero parabenizar a iniciativa, né, da Ciara, a sua enquanto presidente, Roger. E continuando aqui a nossa conversa, gente, a gente sabe também que o empresário, a gente fala muito, contador, o empresário às vezes fala, né, meu contador vai resolver depois, tem essa conversa também, né, doutor Alexandre? E a responsabilidade não está na mão do contador. Nós, enquanto software house, né, aqui na REN Software, a gente também acaba recebendo parte da responsabilidade. Não, meu sistema dá conta, e o contador resolve lá com o sistema também, né? A gente precisa, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre os perigos, né, também, Leandro, que tem com essa fala, e gostaria que vocês elucidassem um pouquinho também sobre o papel do empresário nesse momento. Quem deseja? Quem vai primeiro? Não precisa brigar, a gente tem espaço para todo mundo. Deixa eu dar minha breve contribuição, né? Eu pensei que eu não ia conseguir falar da tríade, né? Mas tudo bem. A tríade. Eu sempre denomino que neste momento aí da reforma tributária é o momento perfeito para a tríade, né? A tríade é composta pelas empresas de soluções, como nós em software, né, que atendemos às necessidades dos envios de documentos eletrônicos, fornecemos dados para tomada de decisão, pela contabilidade, que é a detetora do conhecimento fiscal, tributário do cliente, para orientações, para direcionamentos, e o empresário, que precisa agora, né, entender mais ainda do seu negócio. Né? Nós temos perfis de empresários que são aqueles que têm um negócio, mas não estão ali no dia a dia, que enquanto o dinheiro está entrando, está tudo bem. Né? Então, acho que é um momento aí de que esse empresário tem que olhar com outros olhos e começar a olhar para essas duas outras pessoas como pessoas chaves para poder se direcionar. Né? Entender seus números, entender como é que está seu processo de compra, entender como é que está o envio das informações e, mais do que nunca, entender do seu produto, o que ele pode, aonde que ele pode se ajustar para que ele possa primeiro sobreviver e depois se manter erguido aí num mundo aí pós-reforma. Olha, diante, né, do evento que a gente tanto está falando aqui, o evento de ontem, e da conversa aqui com mais, né, 2 advogados, aqui a gente dialoga bastante, a gente fala muito em contador, porque acaba que a software house e contador tem uma relação muito próxima, né? Acaba tendo uma relação muito próxima. Mas aí, Leandro, eu começo a achar que essa tríade, ela vai ter que deixar entrar aí mais um quarto pilar. Você não acha? E nós estamos diante deles aqui. Nós temos a classe dos advogados. Um quarteto fantástico? O quarteto fantástico. Por que não? Não é não, doutor Alexandre? É verdade. Olha, pessoal, o empresário muito focado em venda e oportunidades, né? Mas ele tem que saber os limites dele e se amparar de profissionais que vão digerir todas essas dificuldades em pontos de decisão mais fácil para ele. Ele tem que saber reconhecer os limites e entender de forma fácil como a decisão dele vai levar em consideração esse aspecto. Vamos pegar aqui com relação à classe dos contadores, com relação a sistemas, se a gente observar aqui agora, olha que coisa interessante, agora isso já está valendo, ainda em ambiente de testes, suspendendo a aplicação de penalidades. Isso deve ir até ali para junho, julho, mas é algo que é uma experiência que às vezes pode estar sendo desperdiçada. Se você está tranquilo, deixando para se preocupar ali na frente, em julho, você está perdendo a oportunidade de estar sofrendo sem a dor. Né? Imagina só, eu vou fazer o quê? Cada operação que você faz, pessoal, olha como muda você ter o valor do tributo que você vai pagar sendo o resultado de uma apuração que você faz no mês seguinte, dentro de uma escrituração fiscal digital de ICMS, ou hoje uma FD contribuições, onde você acaba levando as questões relacionadas a serviço, você muda esse cenário para um cenário imediato.
os auditores geralmente falam, o documento fiscal, ou seja, a nota fiscal, ele é o documento mais importante para fiscalização. Por quê? Porque ele é uma foto do que está acontecendo. E a lei vem, né, Leandro, colocando esse documento fiscal como um ato de confissão. Hoje, então, você não confessa mais uma apuração que você fez referente a um período de um mês anterior e você teve um prazo ali de, vamos colocar, até 50 dias. Se você pega o primeiro dia do mês da apuração até a data que você vai enviar o SPED, dá 50 dias. Você não pega hoje e apresenta para o fisco um roteiro que você pensou, meditou e entregou bonito em cores para ele. Não, você entrega para ele fotos reais que acabaram de acontecer. Ele tirou uma foto e te pegou fazendo uma coisa indevida. Você assinou essa foto, mandou, você confessou. Você não mandou, você tem a presunção de sonegação em multas altíssimas. Isso é uma mudança muito importante. E o sistema bem adaptado, só isso não vai resolver. Ontem mesmo a gente, aqui nas idas de Araguaína, a gente viu essa situação. O sistema estava preparado. O sistema tinha a possibilidade de destacar o IBS e CBS, mas no código de classificação tributária que foi informado, uma empresa que tem a tributação normal usou um código de imunidade. Opa, se usa o código de imunidade, você está justamente informando para o fisco que você fez uma operação, mas essa operação não teria incidência de IBS e CBS, você está desonerado, mas na verdade teria incidência. Então, onde que foi a culpa do software nesse caso? Não foi a culpa do software nesse caso, a culpa foi justamente da implantação. E quem é, pessoal? Quem é? Faço essa pergunta para você, empresário. Quem é dentro da sua empresa o gerente de implementação da reforma tributária? Tem alguém? E lá na Associação Comercial em Goiás, nós fomos fazer um evento no ano passado e nós convidamos lá uma empresa goiana que é a maior do Brasil no segmento dela. Eu não vou falar. Mas eu achei curioso que a gente quer bater um papo nesse reflexo. Quem que você pode indicar? Não, a gente tem aqui uma pessoa responsável pela reforma tributária. E na hora que a gente foi chegando perto do evento para discutir, essa pessoa da reforma tributária acabou falando, olha, vamos deixar mais para frente um pouco. Sentiu uma insegurança, né? Então, o que acontece? Até uma empresa, vamos colocar a nível nacional, está com essa questão. Bem, acho que hoje já está sanado, até em razão desse episódio eles já pegaram-se e se organizaram, mas estava dentro do projeto deles. Eu achei isso interessante, uma pessoa responsável por fazer toda a união desse diálogo, onde ela vai falar com o sistema, ela vai falar com o contador, ela vai falar com o jurídico, ela vai falar com compras, contratos, e vai trazer isso uma forma de decisão do empresário. Esse é um comitê multidisciplinar que vai entregar um produto que é o que a empresa precisa. A empresa não precisa contratar advogado, nem contador, nem sistema. O que a empresa quer? Ela quer competitividade e segurança. Todo mundo tem que se unir e assumir o seu papel nesse sentido, né? Então, fica aqui essa pergunta para você meditar. Quem é, dentro da empresa, a pessoa que é responsável pela implementação da maior mudança dos últimos anos? Muito bom mesmo. E aí a gente começa a pensar, a gente precisa pensar numa mudança de mentalidade, na verdade, né? Porque nós mencionamos aqui o fato de terceirizar a responsabilidade, né? Que muitos empresários, muitas empresas ainda vivem dessa forma. Essa empresa que você citou, acredito que eles estão realmente, né, com uma mentalidade já um pouco à frente das demais empresas, porque estão pensando um pouco adiante, né? Já arrumando a casa ali, colocando alguém para poder estar à frente nesse processo. E eu gostaria que vocês relatassem, cada um de vocês aqui também, aquilo que vocês consideram que nesse momento seria um dos maiores e mais perigosos erros de mentalidade nesse momento. Olha, eu vou deixar você responder, Leandro, que senão eu respondo tudo. Vai lá, eu te complemento, vai lá. Eu até pedi para complementar, né? Eu acho que para quem está nos assistindo pode ter a impressão que nós estamos falando aqui somente para grandes empresas, para multinacionais, para as empresas que faturam milhões, para grandes empresários, mas a preocupação maior é com o microempresário. Porque eu estou no mercado
apesar de estar na área de sistemas, sou formado em contabilidade. Eu estou no mercado aí de software há 14 anos, então já atendi do micro, do MEI, até empresas que faturam 1 milhão por dia, né? Então já vivi de tudo um pouco. E muitas empresas, principalmente as empresas pequenas, né? Elas realmente possuem essa deficiência de departamentalização dentro do seu estabelecimento. Muitas vezes você tem uma pessoa, essa pessoa ela é o financeiro, ela é o compras, ela é o contas a pagar e é a pessoa que vai no banco depositar o cheque. Então, o que eu gostaria de contribuir é que, primeiro, tem que ter um investimento em pessoas. Né? Você tem que capacitar pessoas, dar a oportunidade para que você tenha uma pessoa que vá lhe ajudar. Ou você mesmo, como empresário, ser essa pessoa, né? Porque, como eu já falei em outros momentos, a reforma não é só emitir o documento e esperar a guia do tributo. Porque daqui em diante, se você não tiver uma pessoa ou tiver a capacidade de olhar para o seu negócio, de olhar para dentro de casa e entender todo o seu workflow do processo, você é um sério candidato a ser uma empresa que não vai estar nos próximos anos no mercado. Então, essa é a minha contribuição. Muito bom, muito obrigada, Leandro. O senhor gostaria de complementar, doutor Alexandre? Exatamente essa questão. O ponto já imediato, né, a decisão imediata com relação a destaque correto dos tributos esse ano, ele não é só para você falar assim, eu consigo destacar, a alíquota é de 1%, tá fácil, eu acrescentei aquela linha ali. Não, de forma alguma. Existe um jogo aí que você já está perdendo a oportunidade de estar simulando, que é o reflexo da tributação no seu fluxo de caixa. Por 2 aspectos. O primeiro aspecto que a gente vai colocar é o split payment. O split payment, o governo, ele vai, de alguma forma, retirar já da circulação do mercado o dinheiro da operação. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é quando ele vai fazer essa retirada. Essa retirada, ela se dá justamente no momento da data do pagamento ou da emissão do documento fiscal. Isso atinge, então, por exemplo, aquelas antecipações, vendas antecipadas. Às vezes, você, prestador de serviço, vai fazer um determinado projeto e você já fala, olha, eu quero já que você me antecipa 30%, porque na sua cabeça, nesses 30% é o que você precisa para já tocar os custos iniciais daquele seu projeto. Pois bem, imagina só que você vai executar um grande projeto ou um projeto relevante que pode trazer um impacto aí na sua empresa e você acostumado a pedir esses 30%, pede de novo, eu quero os 30%. Só que quando você vai fazer esse pedido dos 30%, você já, por exemplo, prestador de serviço, no ano que vem já vai estar sujeito a uma IBS de 9%. Daqueles 30% vai chegar a menos 9% disso. Se você fez uma conta muito justinha, se você não colocou uma margem, a sua antecipação às vezes não vai dar para você entregar a primeira fase do projeto. Isso vai atrasar a segunda, vai atrasar a terceira e a situação fica complicada. Então, decisões imediatas, para além do que se fala que é simplesmente destacar corretamente os 2 tributos. Comece a fazer essa simulação do reflexo do dinheiro não entrando no seu fluxo de caixa, você não podendo trabalhar com isso, ou seja, até 27,8% em 2032, é mais de 1/4, pessoal, do dinheiro que você trabalhava no mês. Você vai conseguir suprir isso como? Será que você vai ter que recorrer para terceiros? Os sócios vão ter que fazer um aporte de capital social desse 27,8% que vai sair da disponibilidade da empresa? Eu vou ter que entrar no banco pegando esse com um custo de 5%, 6% ao mês? É 25%, 27% do faturamento bruto da empresa. Não é brincadeira, não é brinquedo. Tá. E como é que fica a questão relacionada às antecipações? Como é que fica a emissão do documento fiscal com correção? Sabe por quê? Se você emitiu errado o documento fiscal, vai ser efetuado o pagamento, o split já vai tirar o recurso, o teu cliente vai tomar crédito e vai que está tudo errado essa classificação que você fez, pagou um tributo a maior, sabe como que vai ser para recuperar esse tributo? Você vai ter que ligar para o teu cliente e falar, olha, sabe aquele valor que eu coloquei no documento fiscal, que o meio de pagamento já pegou o dinheiro, já mandou para a Receita Federal, que você já tomou crédito? Pois é, eu preciso desfazer isso tudo. Nota por nota, hein?
Nota por nota, não é um pagamento indevido que você chega no final do mês, o tributo era 100, você pagou 120, você vai lá na Receita Federal, faz uma perder compra de 20 e compensa. Não, você vai ter que nota por nota. Aí você começa com o teu cliente, olha, eu preciso que você emita para mim aí uma nota de crédito. Tu emite uma nota de crédito, eu emito uma... Ou eu tô trocando a ordem aqui, agora você que é o contador. Ele vai ter que pegar, ele faz a nota de crédito, eu creditei, não, de débito, corrijo. Ele tomou crédito, ele emite uma nota de débito, eu emito uma nota de crédito, tem que ter esse casamento para a Receita poder identificar, aí isso vai cair dentro da minha apuração assistida, aí dentro da minha apuração assistida, no final daquele mês, eu vou ter esse reflexo nos próximos recolhimentos. Olha a logística disso, numa empresa que às vezes emite aí suas centenas, dezenas, milhares de notas. Um erro de sistema. Pessoal, isso já aconteceu. Vocês, por acaso, já vivenciaram uma situação dessa? Eu já vivenciei uma situação dessa. O cliente pegou e mudou o sistema dele. Na hora que ele mudou o sistema dele, passou 2 meses, ele falou assim, cara, o meu cadastro estava todo errado. Os produtos dele, 70% eram isentos. Produtos relacionados à saúde. E aí, na hora que mudou o sistema, estava lá destacando o ICMS em todas as operações. Ele demorou 2 meses para poder observar que estava destacando o ICMS, não alterou o preço final, o consumidor pegou ali, quanto que eu pagava antes? 100, estou pagando 100, está destacando ICMS aqui, para mim é bom, né? Vou tomar crédito, né? E aí sobrou essa situação. Hoje nós conseguimos arrumar isso com o ICMS? Conseguimos arrumar isso aí com o ICMS. Fizemos um procedimento na Secretaria da Economia, mostramos que houve o destaque indevido. Só que quando isso acontecer no regime novo, para você recuperar um pagamento indevido, vai ter um ingrediente novo que não tem hoje. Hoje, se você mostrar que você agiu com erro e que você não transferiu para o seu cliente aquele ônus econômico do tributo, foi o caso dele. Ele continuou vendendo com o mesmo preço. Dava para ver claramente. Beleza, ele conseguia recuperar. Mas agora, sabe no regime novo como é que vai acontecer? O cara da frente não pode ter tomado crédito. Se ele tomou crédito, você não consegue pedir restituição. Então, olha só, você tem aqui 4 meses para poder fazer esse ensaio, reflexo no seu fluxo de caixa, revisar as suas operações, para você, quando começar a rodar ali no 4º mês, primeiro, se livrar de uma multa que hoje, se tivesse sendo exigida, multa formal seria de 18%. Se livrar de uma incidência de um tributo de 1%. Você às vezes pode nem recuperar, porque você só pode compensar isso com o PIS e COFINS. Às vezes você nem tem débito de PIS e COFINS para poder compensar. Você pode antecipar isso tudo para agora. Vamos agir, gente. Vamos ser os primeiros. Vamos vender lenço para quem está chorando. Vamos deixar para trás aquele que não se preparar. Vamos nos posicionar territorialmente naquele lugar onde a carga tributária não vai mais sofrer para eu poder chegar no meu cliente com o preço, onde a logística minha não vai ser um fator que vai me tirar do mercado. São decisões importantes. Acho que está bem balanceado aqui, e esse é o objetivo do podcast, do que o empresário agora já tem que estar fazendo para não deixar para depois. Ótimo, excelente. Eu vi o Leandro se posicionando aí, acho que você queria complementar. Não, é porque assim, é muito não, assim, os empresários não têm muita preocupação com relação, principalmente, à classificação fiscal dos seus produtos, né? Nem todos enxergam isso como algo que realmente... Porque hoje você ainda tem a figura das apurações fiscais que, não, lá no meu SPED lá, ele corrige, e aí vou lá, eu vou ter uma compensação, eu vou ajustar e tudo mais. E esse é um cenário que ele tem data de acabar. Então... na fala do Dr. Alexandre aí, eu lembrei de muitos casos, né, onde emite com qualquer coisa. Eu já vi, tipo, um copo ser vendido com NCM de frango, entendeu? Então, assim, essa parte da classificação fiscal correta do produto, né, ela é de suma importância, principalmente porque nós temos novos classificadores, né? Nós temos uma nova CST, que é diferente das CSTs que existiam antes, né? O governo perspicaz, né, não quis colocar um outro nome, né? Manteve o nome CST, né? Aí você tem um novo código de classificação, que é o CCLASTRIB, que tem toda uma dinâmica de diferenciação. Então, isso é importante. Não é somente estar emitindo documento com as tags lá preenchidas. Você tem que saber. Aí você perde, né, Leandro? Se você usou um código errado, você perde a oportunidade de ajustar isso no SPED. Por quê? Porque aquela nota fiscal com código errado, ela já
cai na apuração assistida e ali vai influenciar, por exemplo, se você vai ter um débito maior, menor, se o seu cliente que pagou no preço aquele valor vai poder tomar crédito ou não. Imagina só, você perdeu um cliente, por quê? Porque você tem um defeito na sua utilização dos códigos corretos do documento fiscal e ele não está conseguindo tomar crédito de simplesmente 1/4 do valor que ele pagou. Isso vai dar ruim. E aí, além do mais, você ainda passa a ter agora a dependência da cadeia para poder corrigir um erro. Porque imagina uma indústria que deu crédito num produto que não tinha crédito, possibilidade de crédito, que o distribuidor repassou isso para o varejista e o varejista passou para o consumidor final. Porque, diferentemente do que existe hoje, o crédito é dado pelo efetivo pagamento. Então, quando houver o pagamento dentro dessa cadeia, todo esse pagamento vai ter que ser retroagido até que você consiga corrigir. Ou seja, se você não conseguir que a cadeia sucessora faça o processo de estorno do aproveitamento, você também perdeu aquele dinheiro, perdeu aquele valor. Então, olha a complexidade. O governo está colocando toda a cadeia para se autofiscalizar. Isso aí. Eu acho que, resumindo essa conversa de hoje, a gente pode dizer que a reforma tributária, ela não é burocracia somente, ela não é só fiscal, ela é estratégia, não é isso, gente? É processo. E Sim, tem que ter também. estratégia também, né? E para a gente finalizar aqui e encerrar, eu gostaria que cada um de vocês trouxesse aqui, né, um alerta claro para quem está nos ouvindo, para quem está vivendo esse momento, que está cheio de dúvidas, que está vivendo um certo desespero, ou que muitas vezes talvez está com os olhos ainda meio fechados para o que está acontecendo, né? O que vocês diriam para essas pessoas? Bom, eu vou começar falando o seguinte: o grande empresário, ele já se alertou. A maioria já está indo atrás de assessorias, de consultas e tudo mais, porque ele sabe que o leão ali é o maior sócio dele. Normalmente, o leão tira mais do que o próprio empresário de margem. Então, e ele está preocupado com os impactos e muitas vezes ele também consegue ter uma assessoria qualificada e tudo mais. Mas eu queria trazer um alerta para o pequeno e para o médio, principalmente o pequeno, que é o cara que está ali na ponta com 2, 3, 5 colaboradores na sua empresa, cuidando ainda das compras, cuidando da precificação, cuidando dos prestadores de serviço que prestam serviço para suas empresas. Prestem muita atenção, vá atrás de informação, porque, como ontem foi dado um recado lá, às vezes vai ser melhor você vai precisar de trocar o seu fornecedor de serviço, o seu fornecedor de produto, você vai precisar de saber como está a vida do seu fornecedor para que você consiga precificar da forma correta o seu produto. Né? Senão você vai perceber lá na frente que você estava cobrando pouco ou que você estava cobrando muito. Então, assim, dependendo, você vai perder a oportunidade de estar na frente do seu concorrente. Então, vá atrás de informação para poder você cuidar e não perder dinheiro lá na frente com preço baixo ou com preço alto. É a oportunidade que você tem de estar à frente do seu concorrente, de estar adequado ao que a legislação está trazendo. Então, é importante que você, que é pequeno, se preocupe de fato com a reforma tributária para você ir atrás de informação adequada e corrigir as eventuais falhas dos seus processos para que você esteja preparado para que não seja pego por falta de planejamento. Então, esse é o recado que eu gostaria de deixar. Deixar também um recado, agradecer a Rensoftware por esse bate-papo, por esse movimento, e também deixar aqui um recado para que as empresas se associem à Seara, se associem à Associação Comercial e Industrial de Araguaína. É uma associação que está buscando justamente trazer essas informações, trazer esses alertas, e traremos muita informação de qualidade durante esse ano. E agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho da associação, dessa visão, e agradecendo a todos os demais participantes, doutor Alexandre também, que veio de Goiânia e se dispôs a vir atrás da associação também para a gente ter esse movimento, participar desse movimento de alerta. Ao Leandro também, que ontem participou do nosso evento lá, do lançamento do Observatório, também trouxe importantes contribuições. Então é isso, fica esse meu recado para vocês.
Obrigada, Dr. Roger. Essa estratégia que você destacou, né? Ela está em todos os setores, até do pequeno. Porque, particularmente falando, para mim, uma das coisas, por exemplo, mais difíceis que vai ter de tomar decisão é se eu continuo ou não no Simples Nacional. Tem base? Justamente ali para o empresário, porque é uma decisão que ela vai passar a ser antecipada, ou seja, lá para setembro, você já vai ter que enxergar o cenário do ano seguinte. Se você optar por ir para, em razão dos seus clientes, ir para o regime de apuração normal, ou seja, destacar o IBS e o CBS, e dentro dessa sua opção surgir uma situação que você acaba tendo que pedir uma restituição ou um ressarcimento, né? Melhor dizendo, um ressarcimento desses tributos, às vezes você vai ter que ficar nessa posição por 2 anos, ou seja, às vezes um erro, você fica perenizado, você não pode voltar para o regime normal do Simples. Como é que fica a vida de um empresário que, na grande maioria do caso, eu em mentorias, cursos que eventualmente a gente participa, eu participei de um para confecções recentemente, e eu fiz uma pergunta, Roger, eu achei tão curioso, tinha ali 70 empresários, e aí eu fiz uma pergunta, quem tem confiança para poder bater o martelo de qual é o resultado, qual é o lucro que a sua empresa dá? Você não acredita que levantou 2, 3 que realmente sabia? E aí eu fiz a seguinte comparação, pessoal, você está trabalhando, você está dedicando sua vida para o seu negócio e você não sabe o resultado que ele dá. Você acha que isso é liberdade? Você entrega o seu dia e não sabe se aquele número que está aparecendo ali é dinheiro que ficou para você, resultado, ou é dinheiro da empresa que está lá aplicado. Já é uma situação difícil, né? Agora, imagine a gente colocar todas essas questões que a reforma tributária estão trazendo. Dá para a gente continuar fazendo o que a gente sempre fez? Dá para achar que você ser um bom vendedor, que o seu produto ser um bom produto é suficiente para você conseguir ter a prosperidade? Você precisa de informação. Dá para a gente ter toda essa informação? Você precisa de um time. Dá para você gerenciar tudo isso em um processo de decisão? Você precisa de sistema de dados para poder coletar e te trazer isso. Então, invariavelmente, a gente tem aqui uma necessidade de profissionalização. Dá para ter desculpa para aprender isso? Não dá. Porque hoje, num mundo nosso em que a gente tem até mesmo inteligência artificial, com a informação fácil, acesso a profissionais, eu posso estar no meio ali do Amazonas comprando açaí dos ribeirinhos ali, mas eu tenho acesso a uma internet. Eu consigo estar olhando ali com câmera, tirando dúvida de um profissional em qualquer lugar desse país, desse mundo. Então, o que realmente não dá para deixar de ter é ação. Qualquer um pode pegar e transformar esse grande período de dificuldade que nós vamos passar pela frente, que é o que eu visualizo, em uma oportunidade. Sabe por quê? Porque as pessoas continuarão consumindo. Pode até consumir menos, eu posso até diminuir o meu arroz 1 mês, 2 meses, mas daqui 3 meses eu preciso voltar a comer o que eu comia, né? Então, a oportunidade ela virá, esse ciclo de adaptação vai exigir. Se você já entrar nele pronto, com o seu cenário, com a sua estratégia, imagina o pulo que você dá, quantos anos na sua vida empresarial você vai remir e vai estar pulando na frente do teu concorrente. É uma oportunidade para você mudar o cenário. Aproveite essa oportunidade. É no problema que mora a solução. Quem vende a solução vai se dar bem. Com certeza. Leandro? Diante de tudo aí que foi já colocado, acho que eu posso contribuir. Há um tempo atrás existia um seriado que eu gostava muito, né? Acho que não vou falar, mas falava muito sobre essa parte de organização empresarial, né? E ele tinha uma metodologia que eu gosto bastante, que é a teoria dos 3 P's, né? Pessoas, produtos e processos. E minha contribuição é que ela cabe muito bem no cenário atual, né? Invista em pessoas, invista em conhecimento, invista em capacitação. Pessoa não é custo, pessoa é investimento, né? Acho que é uma barreira aí a ser vencida por muitos. Invista em processos, saiba estabelecer processos, por mais pequenos que sejam, por mais que seu estabelecimento seja pequeno, que fature 100, 200, 300 mil, mas
invista em processos, saiba o que está acontecendo desde o momento que o seu produto, o seu insumo entra dentro da sua empresa até o momento que ele chega no consumidor final, né? E produto, conheça seu produto, principalmente no que tange a parte fiscal, o que ele lhe traz de benefício, né? Principalmente aí para a gente tem no segmento supermercadista, nós temos aí muito as panificadoras, né? Os processos de panificação, o que isso interfere, o que muda, né? Normalmente a pessoa só vai lá no seu estoque lá, pegar a farinha de trigo lá e será que não compensa ter uma mudança aí para você se equiparar realmente à indústria? O que isso vai trazer de benefício? Então, conheça o seu negócio, né? Conheça o produto que você vende, como que ele se está perante o mercado. E aí, a partir disso, você vai conseguir olhar e ter uma visão de horizonte. E a luz no fim do túnel, né, não vai ser a luz do metrô, né? Vai ser a luz do... Ufa, conseguimos. A luz brilhará no fim do túnel, né, gente? Bom, eu quero agradecer a participação, a presença, o tempo, né, e o conhecimento compartilhado de cada um de vocês, a experiência que eu sei que vocês têm, né, da vivência nesse meio e também o conhecimento que vocês já vêm buscando aí, se antecipando, né, doutor Alexandre já estuda nessa área há bastante... Quanto tempo, doutor Alexandre? Olha, a reforma tributária, a gente já vem de antes... Só por curiosidade, Por favor. Esse imposto novo, né, o imposto sobre bens e serviços, que incide sobre qualquer tipo de operação onerosa, e até operação não onerosa, né, se tiver partes relacionadas, é um movimento que desde o começo da década de 2000 já está tentando ser implementada na Constituição brasileira. Então, nessas indas e vindas, já tem 20 anos que a gente está vendo essa tentativa do fisco criar um tributo, que você não vai ficar discutindo se teve uma mercadoria que circulou porque teve um contrato, não. O imposto é sobre o quê? É sobre operações com bens e serviços. O que é bem? Bem é tudo aquilo que tem valor. E o que é serviço? O que não é bem. Ou seja, tudo é tributável. Veja então que agora aquele joguinho, né, de classificar, de mudar um contrato, de dar um nome diferente, muda. Então, desde, Daiana, de mais de 20 anos, a gente tem acompanhado essa tendência de ter uma tributação global. Chegou a hora, a música está correndo, está rodando, né? Então, vamos dançar essa música com a gente, porque está tocando para todo mundo. É isso aí. E mais uma vez, obrigada a todos. Obrigada a você que nos acompanhou durante todo esse episódio. Finalizo aqui mais um episódio do Gestão em Foco by REN Software. Você pode nos acompanhar tanto aqui pelo YouTube, pelo Spotify. Continue acompanhando para saber das novidades e os próximos episódios e os especialistas que vão passar ainda por aqui na nossa mesa para bater mais um papo com clareza aqui para você, empresário, pessoa também física que não tem empresa ainda, mas que está planejando, né? Porque o brasileiro gosta disso, né? De pensar em negócio também, de criar, de realizar um sonho de ter seu próprio negócio, ter independência. E para começar, a gente precisa ter a casa arrumada. Esse é um momento também de arrumar a casa, né, gente? Que não vai pegar todo mundo, tá pegando todo mundo, enfim. A reforma tributária, ela não vai escolher quem vai sentir o impacto. Ela vai revelar quem estava preparado para decidir. Algumas decisões, elas podem custar caro, outras podem salvar a empresa. E a diferença entre uma e outra começa agora. E a gente encerra por aqui. Um abraço a todos vocês e continuem nos acompanhando.